Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Temos alguém aí? Boa noite. Vamos aguardar o pessoal chegar. Uma noite bem gostosa, finalmente uma chuvinha aqui em Curitiba. Acho que é um sinal dos céus. Para as mamães chegarem, temos algumas mamães interessadas no assunto, papais, apoiadores, bem-vindos. Assim é melhor para vocês? Assim em pé? Fica melhor assim em pé para vocês? Desculpa, gente, é minha primeira live, tô emocionada e tô meio perdida aqui. Mas a gente já se encontra. Tendo vocês é tudo muito gostoso. Muito obrigada por estarem aí pra gente poder conversar, trocar algumas ideias. Essa fase esquisita aí que a gente tá vivendo, né? Mas é também uma oportunidade, né? Uma época que as mães, geralmente, quando o bebezinho tá na fase de começar a comer, é justo a fase que as mães têm que voltar pro trabalho, né? E essa quarentena, esse isolamento social tá proporcionando que as mães estejam em casa, à frente dessas atividades, né? De fazer as comidinhas, de cuidar da criança. É claro que acumula outras inúmeras coisas para fazer em casa, muitas em home office, mas a gente tá aí, né? Tentando que a geração dos nossos filhos tenha um pouco mais de saúde, de qualidade de vida do que a nossa tem tido até agora, né? E a introdução alimentar dessas crianças, pensem que ela é uma oportunidade bem legal também para mexer no que a gente pensa sobre alimentação, na gente incrementar a nossa própria alimentação também. Então, acho que vai ser uma noite produtiva para que a gente converse sobre isso. Mesmo que você não tenha bebê em idade de introdução alimentar, em qualquer idade a gente, se não tem bons hábitos alimentares ou alguma coisa que você não goste de comer, por exemplo, não gosta de comer jiló, é sempre tempo de você fazer uma reintrodução alimentar, tentando introduzir o jiló na sua vida. Quantas vezes você já comeu jiló? Eu, por exemplo, não gostava de carne de porco, odiava quando era adolescente. E hoje eu adoro, porque eu experimentei em outros momentos, feita por outras pessoas, outros cortes, outras preparações, né? Então a gente tá em constante introdução alimentar, né? Independente da fase que tá o seu bebê e que você tá, é sempre importante você pensar nessas coisas que a gente vai conversar, tá bom? Bom, como que foi quando vocês eram bebês? A gente não consegue conversar, né? É mais legal quando a gente tá juntinho. Mas eu aposto que a maioria de vocês teve uma introdução alimentar
tipo a minha, assim, né? Que não é por mal, mas as mães culturalmente aprendem com as mães delas, que aprenderam com as mães delas, que o que a gente serve pro bebê comer é suquinho, suquinho o quê? De laranja, só um tipo de laranja, só laranja lima, banana, só um tipo de banana, geralmente as mais doces, e também as sopinhas, né? Aquela tradicional sopinha que geralmente que tem ali batata, cenourinha e uma carne. E a mãe coloca lá na panela com bastante água e deixa um tempão lá aquele legume cozinhando com aquela carne. É igual quando a gente faz sopa em casa, fica lá aquela panela no fogo um tempão e ali aqueles legumes vão se solubilizando, vão derretendo, né? Vão perdendo a sua característica, a sua textura. Na hora que a gente vai comer, fica super mole, a gente não tem nem o estímulo da mastigação, muito se solubiliza com o caldo, né? E vocês já pararam para pensar que a barriga do neném é bem pequenininha? Já pensou se a gente, assim, não é por mal, como eu falei, a gente faz a sopinha pro bebê, dá o suquinho, porque a gente aprendeu isso com a nossa mãe, que aprendeu com a nossa avó, que aprendeu com a bisavó, e muitas aprenderam até com o pediatra, enfim. Né? Só que a nutrição é uma ciência que está sempre em evolução. Né? E foi visto os últimos estudos, até um novo guia alimentar para crianças menores de 2 anos, que saiu agora, bem recentemente, final do ano passado. Ele diz que não é mais sopinha e suquinho que a gente dá para o bebê. Aliás, suco a gente não precisa dar no primeiro ano de vida. A criança precisa, quando começa a comer comida, aprender a tomar água. Né? Se a gente dá suco, acontece um monte de coisa, né? Primeiro que a criança não aprende a tomar água, porque passa a só apreciar o sabor docinho ali do suco, né? O sabor adocicado a gente gosta por natureza, nós somos mamíferos. Então, por isso que a gente tem essa tendência louca para comer doce, né? Que o leite é fonte de lactose, que é o carboidrato, que é o açúcar, né? Do leite. E é o que tem maior quantidade, o nutriente que tem maior quantidade no leite, né? Que é a nossa fonte de nutrição os primeiros 6 meses de vida. Então, né? A gente tem essa relação de muito aconchego, né? Quando a gente come coisa doce, remete a essa sensação de aconchego, de carinho, de cuidado de alguém nos acolhendo. Então, tudo que é adocicado a gente gosta. Aí, se a gente começa a servir suco, né? Além de ser super doce e a criança não gostar de água, ainda o suco é o quê? Uma fruta super diluída, que vai ocupar um volume grande na barriguinha dos bebês. Eu separei aqui para vocês um exemplo, deixa eu mostrar. Isso aqui, ó. A barriguinha de um bebê de 6 meses é equivalente a mais ou menos 3 copinhos, o que cabe, né? A capacidade gástrica dos bebês. Equivale a mais ou menos 3 copinhos desse de 50 ml, em torno de 150, 160 ml. Então, imagina, é tipo uma colher de sopa cada copinho desse, né? Se a gente vai dar um suquinho e tal, a gente tende a exagerar nesse volume, né? Ou se a gente vai fazer a sopa, a gente tende a dar mais do que isso e ainda essa pouca quantidade ainda vai ser ocupada a maior parte por água e não pelos carboidratos, proteínas, vitaminas, enfim, dos alimentos propriamente ditos. Então, o que se preconiza hoje é que a introdução alimentar dos bebês, ela deve ser com comida de verdade, com água de verdade. E aí, quando vocês têm um bebezinho na família, e ele tá na fase da introdução alimentar, você vai procurar lá na internet, ou pergunta pra vizinha, pergunta pra alguém que já teve bebê e tal. Vocês vão achar refeições para bebê em forma de sopinha, vocês só vão achar receita de sopa. É bem difícil você entender como que é esse processo. Então nada mais é do que um mini pratinho. O bebê vai comer
praticamente o que a família come, só que ele vai ter que ter uma textura diferente, mais molinha, mais picadinho, né? Mas a intenção da introdução alimentar é que esse bebê, ao completar 1 aninho, ele já esteja comendo praticamente as mesmas coisas que a família. Não precisa ficar cozinhando coisa diferente do que o que você faz para a família. Então, a alimentação para o bebê é até libertador saber disso, né? É muito mais fácil, muito mais prático do que você ter que ficar fazendo uma coisa para sua família e uma coisa para o seu bebê, não é? Só que daí também começam as questões, né? Puxa, se a tua família não costuma sentar à mesa para comer um prato de arroz, de feijão, de carninha, de salada, legume, o que você vai dar pro teu bebê? E o que ele vai aprender a comer com você? Não sei se vocês percebem, mas aqui em casa foi assim, com a minha bebê. Os brinquedos preferidos dela pode ter o Fisher Price que for, a pelúcia que for, mas o brinquedo preferido dela é tipo o controle remoto, o celular, que são coisas o quê? Que a gente fica mexendo, que eles veem a gente fazendo, né? E aí, aquilo que a gente faz, eles querem copiar. Então, se ele tá vendo você comer uma pizza e você põe ali uma sopinha ou, sei lá, um prato de arroz, feijão e salada, o que ele vai querer comer? Vai querer comer a tua pizza, né? Então, é um momento da gente rever os nossos hábitos também e aprender com isso. E reintroduzir coisas que não faziam parte do nosso hábito alimentar na nossa vida. Faz sentido? Então, né? Desafiador. Por exemplo, por onde que começa? Por onde que eu começo a fazer? Eu tenho que fazer... o ideal, inclusive, é que uma vez por semana tenha miúdos na refeição do bebê. Porque o pouco que cabe na barriguinha do bebê precisa ter nutrição mesmo. E uma das maiores fontes de ferro que a gente tem na natureza, nos alimentos, e biodisponível, é o fígado, por exemplo, ou os outros miúdos. E fígado é um alimento que a maioria da população não gosta, né? E aí, o que você faz? Você simplesmente não faz porque você não gosta? Ou de repente você pesquisa uma forma, se não tem uma forma de fazer o fígado que deixa ele com menos cheiro, se é o cheiro de repente que te dá aversão, ou tem gente que não gosta do fígado porque quando era pequena era obrigada a comer, né? Come, enfiava a goela abaixo. Então tá aí outro exemplo que a gente não pode seguir. Às vezes a mãe se esmera na cozinha, perde um tempão, que a gente sabe que é demorado, né? Perde um tempão lá na frente do fogão fazendo a comida. E daí o que o bebezinho faz quando coloca o prato na frente dele? Não quer, ou come só uma colherinha. Entendam o seguinte, se o bebê comeu uma colherinha, respeite. Poxa, ele comeu. Ele não comeu o tamanho da sua expectativa, mas ele comeu o tamanho que ele precisava, né? Mas vocês percebem que às vezes a gente priva a criança de comer algumas coisas porque a gente não está acostumado a comer essas coisas e que de repente é uma oportunidade da gente experimentar, reexperimentar, né? Tem estudos que mostram que a gente precisa experimentar as coisas pelo menos 10 vezes antes de concluir que não gosta. Porque realmente a gente tem algumas coisas intrínsecas a gente que fazem a gente acreditar que certas coisas não são de comer. Por exemplo, passarinho, não tem aquelas frutinhas que o passarinho bica e... né, não bica, na verdade, porque ele sabe que é venenoso. Então, a gente intrinsecamente tem também algumas coisas, são coisas instintivas. Então, tudo que é meio amarguinho ou azedinho, o nosso organismo tende a rejeitar pensando que aquilo tá venenoso ou tá passado do tempo. Então, para eu aprender a comer uma rúcula, uma coisa amarguinha, ou um iogurte, que é uma coisa mais azedinha, mas iogurte de verdade, né? O que a criança precisa ver? Precisa ver as pessoas que ele ama comendo, e comendo com naturalidade, e comendo mais de uma vez. Então, tá na hora da gente mudar e mexer com os hábitos da família toda.
e ter muito mais saúde, né? Porque a nova nutrição, inclusive, antigamente você pensava em nutricionista, você pensava o quê? Ai, vou lá, vai fazer uma lista do que eu posso, o que eu não posso comer. Não é mais assim, gente. Hoje em dia, a nutrição, ela vai te trazer coisas para o seu cardápio que não fazem parte da tua alimentação. E aos poucos você vai aprendendo a gostar daquilo, o teu corpo vai se sentindo bem com aquilo, você vai percebendo os benefícios a ponto de você conseguir ir eliminando coisas que não são muito legais para o teu organismo, porque elas não fazem falta nenhuma. Outra vertente bem forte do novo guia alimentar para as crianças é que você não deve dar alimentos ultraprocessados para as crianças até o 2º ano de vida, por exemplo. O que são produtos ultraprocessados? Nem se chama de alimentos, são produtos. São itens que quando você lê o rótulo ali, você não conhece a maioria das coisas. Você até conhece ali talvez açúcar, sei lá, sal, mas você não conhece, você não teria tipo na prateleira da tua casa, na tua geladeira. Você não sabe se veio de um bicho, se veio de uma planta. Você não sabe, você desconhece. Se você desconhece, não faz parte da sua natureza. E se não faz parte da sua natureza, não vai fazer bem para você, porque a sua própria natureza não necessita daquilo, né? Então, não faz sentido nenhum a gente servir certas coisas que culturalmente têm sido ofertadas para as crianças, né? Petit suíce, bolachas recheadas, refrigerantes, achocolatados e afins, né? Não faz sentido nenhum. E cada vez que a gente oferece essas coisas, a gente reforça que isso, né? Sabe aquela questão que eu falei antes do paladar adocicado? Então a gente reforça que isso é legal e que aquelas outras coisas, né? Ele não vai ter nem fome, nem interesse nunca. Tanto por não fazer parte do cotidiano da família, talvez, né? Se a família come muito ultraprocessado, quanto por ele não sentir fome suficiente para querer experimentar, para se sentir aberto para isso, né? Gente, eu tô falando e não tô conseguindo olhar as perguntas. Mas alguém comentou aqui do jiló 10 vezes. Então, a tendência é que assim, ó, se uma vez você comeu jiló com carne moída que a sua mãe fez e você não gostou. Poxa, talvez aquele dia você já tinha se entupido de alguma outra coisa antes, você não tava com fome. Pode ser que aquele dia você tava meio doente. Pode ser que aquele dia você tava de mal com a sua mãe e foi ela que fez. Tem um monte de coisa. Pode ser que ela tenha temperado com, sei lá, coentro e você odeia coentro. Então a recomendação é que em outro dia, outro horário, de repente você come o jiló que foi feito pela sua avó, por outra pessoa. Ai, também não gostei. Aí de repente você usa o jiló numa outra preparação. Antes você comeu com carne, agora você come com legumes, outros legumes, enfim. E cada pessoa tem sua técnica culinária, tem seu tempero. Às vezes é isso que faz a gente não gostar. Só que quando a gente é adolescente, assim, a gente tende a levar tudo muito a ferro e fogo, né? Então tem coisas que a gente não gosta porque a gente parou de gostar, ou a gente gostava quando era criança, ou a gente nunca tinha sido exposto e foi exposto, tipo, na adolescência. Aí a gente, não gostei, né? E daí nunca mais experimenta. Cria isso na mente, não cria isso realmente nas papilas gustativas, né? E isso é muito importante da gente dizer também, que os primeiros 1000 dias de vida, ou seja, desde a vida intrauterina do bebê até os 365 dias do primeiro e do segundo ano, que equivale a 1000 dias, são cruciais para a formação dos hábitos alimentares. Tudo que você comia na gestação dessa criança, quanto que você vai ofertar até o segundo ano de vida, vai ficar mais enraizado no paladar, nas papilas gustativas, vai ser o que essa criança tende a gostar e a entender como alimento para o resto da vida dele. Então, mais um motivo para a gente não ficar servindo ultraprocessados para as crianças, né? É claro que chega um momento, antes dos 2 anos, infelizmente, que a criança já sabe pedir. E daí a família tá comendo alguma coisa,
né? Tipo sei lá, pirulito, né? O irmão mais velho tá comendo um pirulito. E aí a criança vai ver, e daí ela já vai saber pedir. Eu quero esse. Daí o que você vai fazer? Você vai ter que dar, né? Por isso que o ideal é a gente não ter em casa certos alimentos, né? Certos produtos. Porque alimentos a gente deve ter, né? Porque vai começar a ter esse problema, né? Vamos ver aqui. Vixe, tudo errado na minha casa, que nada. Sempre é tempo da gente... Assim, eu sempre digo assim, ó, que enquanto a gente não sabe as coisas, a gente é perdoado, porque a gente não tem o conhecimento. E é isso que aconteceu com a gente durante a nossa vida toda. A gente foi aprendendo as coisas, repetindo o que as pessoas à nossa volta faziam. Então a gente repete, a alimentação, hábito cultural, social, a gente foi repetindo. A gente não precisa se sentir culpado. Agora, a partir do momento que a gente tem informação, se a gente não usá-la com sabedoria, daí a gente pode sofrer as consequências, né? Porque, puxa vida, né? Nossa mente vai estar dizendo ali, tá errado, tá errado, tá errado. E a gente sabendo que tem outra forma de conduzir. Então, realmente, a partir de agora, dá pra melhorar, né? Um passo de cada vez. Não adianta ir a ferro e fogo, né? Não adianta querer, como eu tava falando, né, do exemplo da nutricionista antigamente. Nutricionista antigamente, você ia na nutricionista, falava que você tomava café com açúcar, o que ela mandava fazer? Não, corta o açúcar, põe adoçante. Poxa, daí a ciência evoluiu e mostrou que não, adoçante é ultraprocessado, a gente não sabe de onde veio, é cheio de química, a nossa natureza não reconhece, isso faz mal pra gente. Então, o que você vai fazer? Volta pro açúcar, mas tenta escolher um açúcar que seja mais natural, né? Porque o refinado, tudo que tem de bom na cana, ele é polido, né? Então, tem o açúcar demerara, tem o açúcar mascavo. Mas o ideal mesmo, e o que hoje eu, enquanto nutricionista, pelo menos recomendo, é assim: se a pessoa costuma colocar 2 colheres de açúcar no café, ok, a partir de amanhã vamos colocar 1,5. Você vai estranhar, mas vai colocando 1,5 que vai chegar uma hora que as tuas papilas gustativas vão apreciar o sabor de 1,5 e vai achar normal, vai, né, se adaptar tranquilamente. Isso pode levar uma semana, pode levar um mês, pode levar 2 meses, pode levar 1 ano, mas uma hora isso vai acontecer, né? A partir desse momento, você passa a colocar só uma. Daí, novamente, você vai estranhar um pouquinho, mas aí vai de novo acontecer o processo, você vai acostumar. Ok. Daí depois você coloca meia, até que você consiga colocar nada. Porque realmente não faz falta para você conhecer o sabor do café de verdade. Você não precisa colocar açúcar, né? Mas enfim, então a nova nutrição é essa. E o ideal é a gente entender isso para que a gente já comece certo com as crianças, para que elas não precisem depois readaptar o paladar. Para que o paladar delas nessa fase, imagine, gente, até nesses 1000 primeiros dias, além de ela estar formando o paladar, é o período na vida dela que mais ela vai formar conexões cerebrais, né, os neurônios. É o período que ela mais está aprendendo de tudo e é uma oportunidade incrível para ela ter um desenvolvimento pleno. A gente tem que fazer o melhor que a gente puder em termos de alimentação também, porque daí ela não vai ser aquela criança que vai ter problema na hora de se alimentar, vai encarar sempre como uma coisa positiva e vai, como bônus, receber a saúde, né? Eu esqueci de falar uma coisa importante. Pra gente começar a introdução alimentar, a gente precisa ver se esse neném tá pronto. Quando que esse neném tá pronto? É quando o médico fala, é quando a avó fala, é quando a tia palpiteira fala, a vizinha, na mesma época que a prima começou? Não, gente. Cada criança é única. E assim, fisiologicamente, por dentro, o trato gastrointestinal dela só vai estar pronto com 6 meses. Mas neurologicamente, a gente não sabe. Cada criança tem um tipo de desenvolvimento. Então, existem os sinais de prontidão que essa criança tem que apresentar. E é muito injusto a gente querer iniciar o processo de introdução alimentar se essa criança não está ainda mostrando que ela tem
essa prontidão. A gente pode, de repente, fazer uma outra live só falando dos sinais de prontidão, porque tem muita coisa, né? É um assunto bem complexo. Mas nunca, jamais a gente deveria começar antes dos 6 meses. Porque, né, tende aí a ser aquela alimentação que é encarada como um evento, né? A alimentação, a introdução alimentar não é um evento, ela é um processo pelo qual a criança passa. Não é de primeira que a criança vai saber o que é uma colher. Imagine, ela antes só recebia um peito ou uma mamadeira quentinho, com biquinho. A criança só sabe sugar, ela ainda não sabe pegar o conteúdo de uma colher, isso precisa ser aprendido. E aí a nossa ansiedade, daí às vezes a mãe cozinhou tudo aquilo e tal. E daí a criança, né, não corresponde às expectativas. Agora, quando a criança já tem 6 meses e já mostra sinais de prontidão, é outra receptividade da criança e o processo vai se desenrolando com muito mais tranquilidade para toda a família, né? Só que a gente precisa respeitar, precisa conhecer um pouco disso, né? Vamos ver aqui as perguntas de vocês, gente. Deixa eu voltar, porque eu perdi um monte de coisa. Ó, falaram aqui. Os primeiros 1000 dias são insubstituíveis. Fato, né? Olha só. E quando o bebê nem abre a boca para experimentar os novos alimentos ou coloca na boca e já gosta? Pois é, geralmente isso acontece porque o bebê não tá receptivo, porque o bebê não tá pronto, porque ainda não era a hora. Porque algum adulto achou que era a hora, mas ele ainda não estava maduro, ele ainda não estava com vontade. Ou às vezes o bebê tá ali brincando, aprendendo uma nova habilidade, encaixando as pecinhas dele e tal, e de repente vai lá um adulto, pega ele, não, agora você tem que vir pra mesa, você tem que comer. Poxa, ele não queria comer naquela hora, ele queria terminar ali a habilidade nova que ele estava desenvolvendo, né? Ou de repente é aquela hora que ele tá morrendo de sono. Gente, bebê com sono não adianta querer dar nada pra comer, não adianta, né? Eles ficam estressados, eles ficam angustiados, eles ficam nervosos. Então a gente precisa entender os sinais da criança também e só oferecer quando ela tá receptiva, né? E o que eu... Nossa, gente, eu não sei o que tá acontecendo, que eu não tô vendo nem a hora aqui. Eu não sei nem mexer nesse negócio. Não sei quanto tempo eu falei pra poder... Mas eu vou olhar aqui se tem mais alguma coisa que vocês falaram que eu deixei de... Olha aqui, ó, comentário aqui. Nunca comi jiló. Pois é, né, gente? Como é que a gente sabe se gosta ou se não gosta das coisas se a gente nunca experimentou? Quem sabe é uma oportunidade de vocês acrescentarem essas coisas, né, na família de vocês. Porque daí a criança de vocês vai gostar também. Vamos ver, acho que não ficou nenhuma pergunta para trás, né? Então vamos adiante. Quando começar a inserir outras coisas além das frutas e do almoço e janta? Então, Dani, a nova recomendação, como a gente viu que a questão da gente ser mamífero influencia a gente gostar mais dos alimentos doces, hoje em dia o que é recomendado é a gente começar pela refeição salgada. Mas quando a gente fala refeição salgada, não entendam comida com sal, muito sal. Até o Ministério da Saúde, no guia alimentar anterior, falava que era 0 sal na comidinha do bebê. Mas, poxa, culturalmente a gente usa sal e se a questão agora é a gente tentar deixar a comida do bebê o mais parecida com a da família possível, agora eles estão deixando... colocar um pouquinho, uma quantidade pequena de sal, e a gente começar a servir a refeição salgada e não pela fruta. Porque a fruta é fato que eles vão gostar. Então, no processo de introdução alimentar, ao invés de a gente começar, que antes era o suquinho de fruta, né, que eu falei, agora não é mais suco, antes de 1 ano, nada de suco, só água, né? Mas a fruta em si, deixa para depois. Começa com o pratinho de comida, tá? E você tempera esse pratinho de comida com um pouquinho sal e muitos temperos. Inclusive lá nas minhas redes sociais eu postei semana passada uma receita de um sal de ervas bem legal, que vocês podem estar usando
para preparar a comida da família toda, porque você vai agregar mais sabor, a casa fica cheirosa quando você cozinha com aquilo, né? Solta óleos essenciais, coisa da natureza, já faz até uma aromaterapia, né? E a tendência é você colocar menos sal. Vocês sabem que sal em excesso, a gente precisa de sal, porque o sal é iodado, previne posse, algumas doenças, e confere um pouco mais de sabor às comidas, mas não é só sal que tempera, a gente tem uma infinidade de temperos deliciosos, né? Então, quando começar a inserir outras coisas além da fruta, deveria começar pelas outras coisas e ir complementando com a fruta, né? Porque nessas refeições principais, como tem a presença de ferro, principalmente, né, na carne, né, no feijão, ela tem bastante ferro. E uma das principais deficiências que as nossas crianças apresentam é a deficiência de ferro, a anemia. Tanto que hoje em dia é dado até profilaticamente para todas as crianças até 2 anos tomar o suplemento de ferro. Mas não deveria. Se toda mãe fizesse a introdução alimentar dessa forma, as crianças não precisariam. E aí o ferro, com a presença da fruta, que tem vitamina C, a biodisponibilidade desse ferro, ou seja, o aproveitamento do organismo desse ferro é muito alto, é muito maior. Então, se eu servir a comidinha e perto, tipo na refeição anterior ou na refeição posterior, já servir uma fruta, porque nem sempre vai caber a fruta como sobremesa, numa barriguinha desse tamanho, que cabe 3 colheres de sopa, né? 3, equivalência a 3 copinhos, como eu mostrei pra vocês, né? Mas assim a gente vai otimizando o aproveitamento dos nutrientes no organismo do bebê, tá? E aí, quando que eu vou inserindo coisas? Na verdade, quando eu vou aumentando as texturas, né? De acordo com o bebê. Uma coisa muito comum é que quando começa a introdução alimentar, ali aos 6 meses, a família coloca só o caldinho de feijão no prato do bebê, quando tem feijão. Isso é um grande erro, gente. Aonde tá a proteína, a fibra, as vitaminas, o mineral do feijão é no grão. Tem criança que vai comer o grão do feijão só depois de 1 ano, porque a avó, porque a tia, porque... Ai, é perigoso engasgar. Que nada, gente. Se o bebê já tem 6 meses e já apresenta os sinais de prontidão, volto a falar, ele já tem a habilidade de deglutir corretamente. É claro que nas primeiras ofertas você vai amassar esse feijão, mas é um grande erro você não ofertar o feijão, né? Se você oferta só o caldinho, você está oferecendo a água com algumas vitaminas hidrossolúveis. Você não está oferecendo os nutrientes. Daí a gente volta naquele conceito antigo de oferecer sopa para o bebê ao invés de oferecer comida de verdade. Até eu tô montando em breve, essa semana aí, vou lançar um curso com essas... Como preparar, por exemplo, como preparar o feijão. Porque tem mãe e vó, enfim, que diz que esse caldinho só pro bebê, além do risco de engasgar, é porque não pode dar feijão porque o bebê vai ficar com gases. Ora, existe técnica culinária para eliminar os gases do feijão, né? Assim como técnica culinária para tirar o cheiro do fígado, para tirar o gosto esquisito de um fígado mal feito, né? E todas essas técnicas, então, são bem importantes e nem todo mundo tem a habilidade, né, culinária para fazer. E elas são importantes não só para a introdução alimentar do bebê, mas em si para a família como um todo. Então, aguardem novidades, talvez vocês venham a se beneficiar desse curso, né? Que mais que vocês perguntaram? Ah! Gente, que horas são? Eu não consigo enxergar aqui no meu Insta. Acho que meu Insta tá desatualizado, não sei o que acontece. 8h28. Obrigada, Kelly. Então, vamos lá. Vocês vão me perguntando aí o que mais que vocês querem saber, porque esse assunto, eu adoro falar sobre esse assunto. Eu ficaria 3, 4, 5 horas falando. Tem muita coisa para falar. Geralmente eu falo usando slides como base para eu não me perder aqui no que eu tô falando, né? Para eu lembrar o que eu queria dizer. Mas como eu não sei mexer e não consegui colocar o slide, eu tô só no gogó. Então vamos lá. A Aline perguntou: quando a criança começa a recusar um alimento que sempre aceitou bem? Boa pergunta, Aline. Então,
Aos 6 meses, o que acontece com o bebê? Ele tem a barriguinha pequena, porque, na verdade, até 6 meses, qual que é a principal necessidade de um bebê humano? E o que diferencia um bebê humano dos outros bebês de outras espécies de mamíferos? O bebê humano, ele desenvolve neurológico, intelecto. Então, o principal no bebê humano não é ganhar, que ele tenha bastante comida para crescer, né? Para ganhar músculo. O principal é ele desenvolver as estruturas neurológicas. Então, por isso que nos primeiros 6 meses, o aleitamento materno ou uma fórmula adequada, mas eu sempre defendo aleitamento materno, nem sempre é possível, né? Então, uma fórmula infantil que seja adequada para essa faixa etária, que é aquela número 1, ela vai prover as vitaminas e também principalmente as gorduras insaturadas, mono e poliinsaturadas, que formam as conexões cerebrais do bebê, tá? Então, até 6 meses é só isso aqui. Agora, quando o bebê fez 6 meses, aumenta um monte a quantidade de tanto calorias quanto proteínas, vitaminas, minerais que esse bebê precisa. Tipo, se com 6 meses ele precisa de 3 colheres de sopa, com 1 ano ele já passa para 8 colheres de sopa. Então aumenta muito, porque também é uma fase entre 6 meses e 1 ano. O que passa a ser mais importante do que o desenvolvimento neurológico, daí é o desenvolvimento muscular. É uma época que o bebê cresce tecido, cresce. Pode ver que cresce muito o cabelo do bebê entre 6 meses e 1 ano, o que não crescia tanto até 6 meses. Cresce, mas nem tanto, né? Por quê? Porque cabelo é feito de proteína, né? E músculo, e esqueleto. Então o bebê vai crescer muito entre 6 meses e 1 ano. Aí o que acontece? Aumenta muito a necessidade nutricional e com isso aumenta muito a fome dessa criança. Aumenta muito, porque mais do que dobra o quanto ele precisa de energia, entende? Então, junta a fome com a vontade de comer, né? Então junta aquele período que você tá ali interessada em fazer as comidinhas para essa criança e junta o momento em que ele tá precisando comer mais, que só o mamazinho não dá conta. 2,5 anos, esse bebê volta a ter uma necessidade neurológica maior do que a necessidade de nutriente, de caloria, de proteína. Então, são fases. E aí o que acontece também? Nesse primeiro momento, o bebê vivia a fase oral, a fase em que ele explora tudo com a boca. Então, tudo é muito mais gostoso e tudo ele descobre por causa, né, o paladar dele e o tato dele são as habilidades que ele mais usa, né? E aí, depois, tipo, com 2 anos e pouco, muda a fase. Já é a fase anal, daí muda, né? Que é a fase do desfraude e tal, né? Além de diminuir também a necessidade nutricional, porque na verdade não vai diminuir, vai se manter. E a expectativa, como o bebê passou a comer muito mais, dos 6 meses a 1 ano, era que continuasse aumentando esse apetite do bebê. Mas não, estabiliza. Tem dia que essa criança não vai comer, não vai querer comer. Ok, respeite. O que tem que ter? Tem que ter todos os dias a oferta da comidinha direitinho ali. E a comidinha completa. O que tem que ter nas refeições principais? Não é pizza, não é só miojo com carne, não é. Nem que você não faça coisas ultraprocessadas, mas não é só o arroz e o feijão. É aquela coisa de todos os grupos alimentares. É o grupo do carboidrato, pode ser o arroz, a batata, vários tipos de batata, né? O inhame, ou o milho, enfim, né? A mandioca. Aí o grupo da proteína, que daí tem dois tipos de proteína: proteína animal, das carnes, ovos.
Aí tem que ter também, sabe a história das 5 cores no prato? Aí, ó, carboidrato é uma cor, a carne é outra cor, o feijão, leguminosa é outra cor. Aí a gente tem que ter outras 2 cores, que são os legumes. Então, quando a mamãe lá fazia só a sopinha com batata e cenoura, ela dava só, e a carninha, ela dava só 3, né? A gente precisa ter um legume coloridinho e sempre, 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 anotem isso, sempre tem que ter alguma coisa verde, sempre. Porque a nossa geração é uma que muitas de nós, né, vê alguma coisa verde no prato, um cheirinho verde, já começa a separar de lado. A criança, desde o primeiro prato de refeição, ela sempre tem que ter alguma coisa verde para ela criar uma empatia com o verde, uma simpatia. A criança tem que entender que o verde é a natureza e que o verde tá ali porque ele é bom pra gente, né? E aí, muitas famílias servem o pãozinho com queijo e presunto de janta e tal, ok. Por que você não coloca um alface e um tomate nesse pãozinho para pelo menos ter 5 cores, né? Então, usem sempre esse conceito. Então, o prato da criança tem que ter essas 5 cores e mais a gordura. O que é essa gordura? É aquela gordura de boa qualidade, tipo um azeite de oliva, que é riquíssimo em gordura poliinsaturada, que você vai regar ao final, uma colherinha ao final, na hora de servir essa refeição. Então, ela não é comida de bebê, ela não é a mesma coisa do que comida de gente grande, né? Comida de verdade pra gente grande, que gente grande tem comido comida de mentirinha, né? Não tem feito a lição de casa. Então, se a gente quer um mundo melhor, a gente quer uma saúde melhor, né? A gente precisa pensar nessas questões, né? Então, e daí é fácil a gente cozinhar tudo isso, 5 elementos todo dia, né? O azeite de oliva acho que é o mais fácil, né? O 6º elemento. Então, a gente pode se apropriar de técnicas de preparo, de técnicas de congelamento, de jeitinhos, de estratégias, de ferramentas para que a gente sempre tenha uma carta na manga para sempre ter todas essas cores. A gente pode ter um vasinho de planta com salsinha, cebolinha, um manjericãozinho no nosso quintal, ou um vasinho no apartamento, para a gente sempre ter o verdinho, porque nem sempre a gente consegue ter uma alface fresquinha em casa, né, uma rúcula, sei lá. Então a gente vai no quintal, pega uma florzinha, uma folhinha de manjericão e pronto, resolve. Ah, não tem. Então tenha sempre cheirinho verde picadinho no teu freezer. Aí você consegue dar aquela finalizada. Ah, não tem. Então que seja um oréganozinho seco mesmo, qualquer coisa, mas tem que ter, tá? Vocês têm alguma dúvida, algum comentário sobre essas coisas todas que eu tô falando? Me ajudem, porque eu tô sem slide. Eu tenho muita coisa para falar, mas tem que fazer sentido com a expectativa de vocês. Aline, eu respondi tua pergunta sobre a questão da recusa? Responde aí para mim. Então, que mais que eu preciso falar para vocês? Vamos ver que eu tinha feito aqui um esqueminha. Ah, uma coisa bem polêmica também são os alimentos alergênicos na introdução alimentar, né? Existem alimentos, por exemplo, peixe. Você serviu peixe para o seu bebê, se o seu bebê já passou dos 6 meses? Ou você está esperando? O que você está esperando, né? Então, hoje, os estudos mostram que começou a introdução alimentar do bebê ali, que deve, né? A gente preconiza que seja por volta dos 6 meses, volta a falar, precisa ver os sinais de prontidão primeiro, né? Se começou a comer, já no começo desse processo, tem que servir os alimentos alergênicos. Então, você tem que servir o peixe já no comecinho. Que peixe que você vai servir? Os que menos possam ter perigo, né, com espinho. Então, você veja lá um cação, um salmãozinho, né?
você vai preparar e vai usá-lo junto no pratinho lá de arroz, feijãozinho. Lembra dos 5 elementos? Então, em vez do elemento carne lá, proteína, né, no elemento proteína animal, você coloca o peixinho, né, na textura adequada para criança. É até bom porque o peixe é sempre molinho, é de fácil deglutição. Aí, o que você vai fazer? O ideal é você servir isso na refeição do almoço, porque daí você observa, né, nas próximas horas, se não vai ter nenhuma intercorrência. Agora, se na tua família tem, ou você, ou o pai da criança, ou alguns dos avós tem algum histórico de alergia ao peixe, aí é lógico que você tem que ter muito mais cautela. Aí é recomendado que você vá num alergista, faça alguns testes e vá com cautela nesse processo. Agora, eu tô falando de peixe. O peixe deveria estar presente na família brasileira todas as semanas. Confesso que isso eu também não consigo fazer na minha vida. Por quê? Porque a gente não mora no litoral, porque o preço não é acessível, porque é distante, é inacessível muitas vezes pra gente. Mas veja, por que a dieta mediterrânea é tão famosa e as pessoas do Mediterrâneo são tão saudáveis? Porque elas usam e abusam de peixes, de azeite de oliva, que é o quê? Aquela gordura poliinsaturada lá que ajuda a gente a fazer conexão cerebral, né? Então a gente deveria fazer alguma coisa, algum esquema na nossa família para que semanalmente tenha peixe, tá? Daí não vai fazer frito também, né? Porque daí uma coisa boa, gordura boa, você vai tacar ali gordura ruim em cima, que é a gordura saturada da fritura. Daí acabar com, né, com a alegria da saúde de vocês, né? Mas lógico, de vez em quando, ok. Mas também nesse curso eu tenho uma técnica culinária bem massa, que rapidinho fica pronto o peixe e outras coisas rapidinho, e enfim, é uma forma de vocês também pensarem, né? Todo mundo fica pensando, nossa, como que eu organizo um cardápio? Puxa, vai pensando, o que não pode faltar toda semana? Uma vez por semana tem que ter peixe, uma vez por semana tem que ter o fígado lá, os miúdos que eu falei, uma vez por semana a carne vermelha, uma vez o ovo também, uma vez por semana, e é outro alimento alergênico. Mas alguém perguntou ali do camarão, né? Tá, eu falei do peixe. O peixe a gente sabe que ele tem esse monte de coisa boa. O camarão tem o quê? Nutricionalmente falando, alguma nutricionista já recomendou camarão pra vocês? Gente, o camarão é uma delícia, é bem gostosinho, eu gosto. Mas ele se alimenta dos dejetos do mar, ele é muito rico em minerais, excesso de minerais, daí o rinzinho dos bebês, ele ainda tá começando a entender como é que filtra todas as coisas. Aí, por que a gente vai sobrecarregar o nenê com um negócio que nutricionalmente não vai agregar em nada? É claro, você tá comendo negócio e o bebê pediu, o bebê quer. Outra coisa que a gente tem que pensar é que bebê não tem vontade das coisas não, hein? Às vezes você tá comendo, tipo lá, você tá comendo o teu empadão de camarão. E aí o nenê pediu. Não é que o neném pediu, o neném de 6 meses a 1 ano, mais ou menos ali, eles não estão pedindo, não estão com vontade de comer o teu negócio. Eles estão na fase oral e viram que você colocou alguma coisa na boca e aí eles querem pôr coisa na boca deles também. Então você pode muito bem dar o negocinho dele comer, ou o copinho dele, ou o brinquedinho dele, para ele colocar na boca e saciar essa vontade. E não precisa dar o que você tá comendo, né? Agora, depois de 1 ano e pouquinho, eles já têm conexão neurológica suficiente pra, não é ter vontade, mas é entender, tipo, não se deixar enganar, que aquilo que você deu pra ele é diferente daquilo que você tá comendo. Então eles vão querer o teu mesmo, não por vontade, mas por... Lembra aquela questão da repetição, de querer repetir o que você tá fazendo? Então, aí muito cuidado com o que vocês vão comer na frente do bebê, né? Claro que ninguém vive numa bolha, que nunca vai comer as coisas, mas, né, quanto menos a gente puder, né, mais a gente vai formar bons hábitos nessa criança. Que mais?
Ah, e daí eu tava falando dos alergênicos. Daí, assim como o peixe, tipo as oleaginosas também, né? Amendoim, castanhas, nozes também são ricas nessa gordura poliinsaturada maravilhosa aí. Que bebê precisa e a gente também. Precisa todo dia, na verdade. Sabe aquela história das castanhas, que a gente tem que comer 2, 3 castanhas como se fosse medicamento todo dia? Bota isso aí no teu caderninho, né? 2 ou 3 castanhas, duas ou três nozes, ou que seja amendoim, que é mais baratinho, mas é importante, tá? Só que como é que vai dar isso pro bebê, né? Porque tudo que tem ponta arredondada pode causar engasgo mesmo. É isso que a gente mais tem que cuidar na refeição dos bebezinhos. Não pode ter nada arredondado. Nunca, seja qual for o método de introdução alimentar. Inclusive, outra live a gente pode fazer sobre métodos de introdução alimentar, né? Que tem o tradicional da colherinha, tem o BLW, que segura os pedacinhos, tem o participativo, enfim, né? Mas, aí como é que você vai fazer? Aí você vai, de repente, incrementar alguma preparação que você tá fazendo com um pouquinho de oleaginosa picadinha, bem amassadinha, ou a farinha de amêndoa, coisas assim, tá? Mas tem que incrementar também já nos primeiros meses do início da introdução alimentar, porque quanto mais a gente atrasa esse contato da criança com esses alergênicos, maior a chance de desenvolver alergia. A única coisa, aliás, que a gente não deve ofertar para o bebê nesse primeiro ano de vida aí é o mel. Apesar de ter o ditado lá do melzinho na chupeta, o mel pode ter a toxina, a mesma do Botox, que paralisa a gente, né? O Clostridium botulinum pode ter no mel. A gente não sabe se tem ou não tem como saber. Mesmo que seja de boa procedência, pode ter, né? Então a gente tem que cuidar. E o amendoim, a gente tem que cuidar também. A gente só pode comprar amendoim que tem aquele selo lá, ABCAB, lá da Associação do Amendoim, para dar pro bebê. Por quê? Porque o amendoim pode ter aflatoxinas, que assim como esse Clostridium botulinum que pode ter no mel, o bebê ainda não tem defesa no organismo suficiente para se defender dessas bactériazinhas aí, dessas toxinas. E aí isso pode ser bem prejudicial. Então evitem, tá? Evitem amendoim de má procedência e mel não deem até completar o primeiro ano. Vamos voltar às perguntas. Gente, que horas são? Manda aí pra mim, que eu não sei ver a hora. Eu tô bem perdidaça aqui. Vamos ver. Perguntas. Até para vacina de febre amarela, eles falam que não pode ser alérgico a leite. Então, pois é. Então, qualquer alimento, se a tua família, se a do pai da criança tem algum tipo de histórico de alergia, daí você não deve introduzir sem a orientação deles, tá? Lizzie, deixa salva a live. Peguei só agora. Olha, eu prometo que eu vou tentar deixar salva, mas do jeito que eu sou meio estabanada aqui, eu não garanto nada. Mas eu prometo que eu vou tentar. Tem quantidade ideal ou máxima de ovos por semana? É uma ótima pergunta. Vamos perguntar lá para Graciane Barbosa, né? Até, tipo, quando eu me formei, 15 anos atrás, a gente tinha que calcular as quantidades certinho, tipo, dava uns 2 ovos por pessoa por semana. Então isso ficou bem enraizado, né? As pessoas têm esse conceito que, nossa, vou extrapolar o meu colesterol. Mas, gente, o colesterol, o nosso próprio organismo produz, a gente não precisa se preocupar tanto assim com ele. Então, a ciência desvendou, colocou isso por água abaixo, é um mito. Agora, quanto cada um pode consumir é uma individualidade. Vocês precisam daí para esses cálculos individuais, tem que procurar um profissional nutricionista para fazer o cálculo, porque vai depender do teu peso, da tua altura, do teu sexo, do teu nível de atividade física, a quantidade de nutrientes que você precisa num dia. E aí a gente precisa fazer um cálculo e daí, baseado nesse cálculo, ver quantos ovos que daria, entende? Não sei se eu me fiz entender, mas individualidade daí tem que passar por uma consulta individual. Água, posso dar
você deve começar a introdução de água. Então, ou seja, se o teu bebê não mama mais leite materno antes dos 6 meses, tipo, já tá na fórmula, começou a fórmula, já começa a água também. Porque a água ajuda a filtrar, né, o funcionamento renal ali, né? Lembra que o funcionamento renal do bebê até 6 meses, ele ainda tá aprendendo a desenvolver e tal, então não pode ter muita sobrecarga. E a fórmula, ela dá uma leve sobrecarregadinha, então precisa da água para ajudar essa função renal, tá? E a partir do momento que se introduz qualquer alimento, também precisa dar essa forcinha pro rim junto com a água, tá? E então acho que é isso. Só que qual água que a gente vai servir? Nunca, jamais água mineral, porque são os minerais que estão ali fazendo com que o rinzinho do bebê fique sobrecarregado. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que comprar, usar água mesmo da torneira, tá? Só que como a gente não sabe se a água da nossa torneira tá com a caixa d'água limpinha, como é que tá a tubulação, o que a gente tem que fazer? Pega a água da torneira, ferve ela, deixa esfriar e dá essa água fervidinha pro bebê. Ou arruma um bom filtro, né? Aquele filtro de barra é excelente, ou tem os filtros bons aí, se alguém quiser indicação de filtro, tem pessoal que eu conheço, bem bom. E daí facilita a nossa vida para não ter que esperar a água esfriar, né? Porque quem usa água fervida, às vezes esquece de deixar a água fervida, a criança tá com sede e a água tá só quente, daí como é que você vai fazer? Né? Então o filtro agiliza o processo pra gente. Tá? Respondido? Vamos ver. Após 1 ano, como oferecer o mel? E após 2 anos, como ofertar frutos do mar? Então, o mel eu ofereço junto com iogurte. Porque assim, ó, iogurte, depois de 1 ano eu introduzi iogurte aqui pra minha filha. Porque eu faço aquele de kefir, sabe? Daí, como ele é muito azedinho, o jeito que ela consome o iogurte é com mel. Mas também ela não é de pegar o potinho e comer, porque como não tem um potinho individual, e eu também não tenho esse hábito de comer na frente dela o iogurte, porque daí eu ou já tomo no copo mesmo, né? Ela nem vê eu comendo direito. Então, o que que eu faço? Eu misturo no mel e coloco em forminhas de picolé e deixo no freezer. Como a minha geladeira aqui é embaixo, o freezer, aquela dupla aí embaixo é o freezer, e ela já sabe abrir, a espertinha, ela toda hora abre e pede o tal do picolé. Ela fala picolé, pirulito, né? Graças a Deus, na cabeça dela, picolé e pirulito é aquele negócio de iogurte com mel. Então é assim que funciona aqui, mas cada mãe arruma a sua estratégia aí, né? Mas os frutos do mar, cara, não precisa de frutos do mar. Você só vai introduzir se você tá comendo os frutos do mar e a criança viu, ficou com vontade daí, né? Tipo, eu fui comer caranguejo há pouco tempo atrás e daí ela se interessou, né, de comer a patinha ali, mas tipo, deu 2 lambidinhas e acabou a vontade. Tipo, é que pra gente é mais o ritual, né, a socialização, a gente tá comendo isso. Ela não. Tipo, ostra também, agora nas férias, a gente comeu em família, ela nem quis experimentar, assim. Então, não force. Se a criança não quer experimentar, tipo, não vai fazer falta nenhuma, não. Tá? Vamos lá. Ai, gente, tá quase acabando. Então, a gente vai fazer assim. Não faço ideia. Se vai acabar antes de eu terminar de falar ou não. Mas se ficou alguma pergunta em aberto, mandem o quanto antes e vou tentar deixar isso aqui salvo. E aí, pessoal, eu tenho um grupo do WhatsApp, todos vocês estão no grupo. Eu criei esse grupo pra gente discutir mesmo, né? Nessa fase aí de isolamento tá meio chato, né? A gente ficar sem contato com as pessoas e às vezes as mães precisam de alguma orientação e não estão conseguindo ir ao profissional de saúde. Então eu criei esse grupo. Até peço se alguém puder colocar o link do grupo, se alguém não tiver no grupo e ficou interessado, grupo de introdução alimentar, onde todo dia eu vou falar alguma coisa, daí pretendo fazer mais lives, tipo, amanhã eu vou conversar lá com o grupo, o que ficou.
Ai, gente, vai acabar. Tá? Mas o que ficou em aberto, a gente conversa lá no grupo. Quero agradecer, foi muito divertido, passou muito rápido. Espero ter ajudado. Mandem sugestões de temas pra gente ir conversando, pra gente ir se ajudando. Que assim passa muito mais rápido, muito mais gostoso e as nossas crianças vão ter muito mais saúde. Consequentemente, a gente